Perfeito. Então, a professora já pode iniciar a palestra. Então, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Meu som tá bom? Bom dia, professora. Tá sim. Bom dia. Bom, eu inicio agradecendo muito esse lembrança do meu nome para participar desse momento, né, que eu considero que é um evento muito importante e muito mais importante por ser um evento organizado e gerenciado pelos estudantes da pedagogia, né? Então, isso me deixa muito satisfeito, porque, como vocês viram no meu currículo, eu sou pedagoga de formação, então a gente tem um carinho especial pela pedagogia, e acho que nós temos que lutar muito por nosso curso, por nossa área, né, para ter cada vez mais formação. Então, eu fico muito feliz de vocês terem lembrado de mim nesse momento, né, para a gente bater um papo hoje, nesse evento. E a pandemia, ela tirou para mim, acho que para todos nós, o que há de mais precioso para um professor, que é o contato olho a olho com seus alunos, né? Nós estamos já há mais de um ano sem esse contato. A mim falta, e eu creio que a você e a todos os professores, né? Jamais eu acho que a gente vai encontrar uma forma que substitua essa presencial, para mim, pelo menos, né? Mas não tivemos outra opção. Hoje mesmo, até hoje eu defendo que a gente permaneça nesse modelo aqui, nessa modalidade, até que tenhamos segurança para voltar, porque realmente nós estamos diante de uma doença gravíssima, né? De um agressivo demais, levou muita gente, já tirou a vida de muita gente. Eu já fui por Covid, mas graças a Deus fui muito abençoada, que a minha foi uma forma leve, de internação, me tratei em casa, apesar de todos os riscos, porque sou idosa, sou gorda, sou hipertensa, então eu tenho muita comorbidade, mas graças a Deus foi muito leve a minha forma, e eu não fiquei com nenhuma, graças a Deus. Mas a gente tem visto, nós temos perdido a minha, eu, graças a Deus, não perdi parente, mas perdi muitos amigos, muitas pessoas conhecidas, e a gente sofre até pelos que a gente não conhece, né? De sofrimento, famílias que perderam mais de uma pessoa, né? Então, acho que não tem nenhum de nós que não esteja afetado por essa pandemia. E aí, nessa circunstância, nós não temos outra opção a não ser permanecer nessa modalidade. Mas sonho com o momento de poder encontrar vocês na sala de aula, olhar para vocês, poder conversar olho a olho, porque, sinceramente, isso é que é, de fato, para mim, a ação docente, né? Não me vejo muito atrás dessas tecnologias. Mas temos que nos adaptar, não é, ao momento, à necessidade. Então, gente, eu fico muito feliz, muito satisfeita de estar hoje aqui nesse momento, para a gente conversar, bater um papo. Na verdade, não é uma palestra, mas vamos bater um papo. Quando, acho que foi a Lívia que fez o contato comigo, para mim, eu não sei, Tatiana, quem foi que mandou, mas quando mandaram para mim, a programação foi com esse tema, um tema muito amplo, o tema é aspectos psicossociais e educação especial, relacionada à aprendizagem e à alfabetização. Quando eu vi, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer para organizar? Porque, na verdade, eu comprei, porque eu sei, no primeiro contato, a Lívia me disse, que outras pessoas seriam convidadas, seria uma mesa que parece que a proposta seríamos 3 pessoas aqui hoje conversando. Mas as colegas, o problema, não puderam. E aí eu terminei ficando só, e aí o tema ficou todo, assim, para mim, coisa muito ampla. Eu trabalho, de fato, com essas áreas, mas eu digo que para a gente reunir tudo isso numa conversa, não é fácil. E acho que nem consegui fazer isso bem. Tentei organizar alguma coisa para a gente conversar um pouco hoje sobre essa temática. Eu fiz uns slides, e eu quero projetar, quero compartilhar com vocês, para ir orientando a nossa conversa.
Eu organizei assim. Primeiro, a gente conversar sobre os aspectos psicossociais relacionados à aprendizagem e à alfabetização. E depois a gente conversar um pouco sobre a educação especial e inclusiva. Aí eu acho que não é somente em relação à alfabetização, é de uma forma mais ampla, né? Então, tá, meus slides estão organizados dessa forma, né? E eu perguntei hoje que tempo eu teria, aí me disseram 1 hora, o máximo de 1 hora para você as ideias e depois 30 minutos para as nossas conversas. Eu acho que não vou levar 1 hora, porque eu acho que muito melhor e muito mais rico será a troca. Então, eu quero ver se ando um pouco rápido para ficar mais tempo para a gente conversar, para a gente trocar algumas ideias. Ok, gente? Está entendendo? Oi, gente. Será que minha conexão caiu? Falhou um pouquinho, amiga, mas já retornou, está tudo bem. Ah, então não me ouviram, né? Eu não ouviram tudo que eu falei, não é? O finalzinho da sua fala, não. Após você ter dito como havia se organizado, do seu desejo de que a gente troque mais da exposição dos slides. Até aí, tudo bem. Pois então, mas foi aí que eu disse que, então, me disseram que eu tenho 1 hora para falar e 30 minutos, no máximo, para a gente discutir. Eu prefiro, eu penso que eu não vou levar 1 hora para colocar as ideias que eu organizei, para ficar mais tempo para a gente poder dialogar, porque eu acho que a troca é mais rica. Então, eu posso compartilhar meus slides? Pode sim, professora. Então, vamos lá. Peço que vocês me avisem quando aparecer para vocês. Já está aparecendo, professora. Vou agora colocar em modo de apresentação. Vamos ver se vai. Modo de apresentação? Perfeito, Socorro. Sim. Perfeito. Então, como eu disse para vocês, esse foi o tema que eu recebi. Aspectos psicossociais e educação especial em relação à aprendizagem e alfabetização. Então, assim, são duas coisas aqui bem distintas. A gente conversar de aspectos psicossociais em relação à alfabetização e a gente falar da educação especial, voltando um pouco da alfabetização. Então, na verdade, são 2 temas aqui dentro. Mas eu disse que compreendi, porque, a princípio, outras colegas iam ser convidadas também para dividir comigo essa mesa. As colegas não puderam, e aí, então, acho que por isso deixaram o tema todo para mim assim. Então, eu disse para vocês que, primeiro, nós vamos conversar sobre os aspectos psicossociais em relação à aprendizagem e alfabetização. Passou aí, vocês? Passou, Socorro. Estamos no 2. Bom, então, quando a gente fala de aprendizagem, gente, nós falamos de algo muito complexo, né? De uma atividade muito complexa. E a aprendizagem hoje é o foco de interesse da neurociência. A gente tem descobertas interessantes da neurociência que vem ressignificando para nós a questão da aprendizagem. Muita coisa ainda tem por ser descoberta, mas a gente já tem avanços muito importantes. Esses avanços, eles nos colocam diante de uma concepção mais abrangente de aprendizagem. Se durante muito tempo entendemos a aprendizagem como algo em que o estudante, o aprendente era passivo, nós hoje temos estudos mostrando que essa aprendizagem ela resulta da interação entre as estruturas mentais e o meio ambiente. Então, hoje a gente tem toda uma condição de que há um enfoque diferenciacionista do processo de aprendizagem. E essa aprendizagem é atravessada por vários fatores. Fatores emocionais, fatores neurológicos, fatores
fatores ambientais. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós não podemos olhar para a aprendizagem como algo simplista, como uma atividade simplista, e colocar, por exemplo, e analisar, focalizando apenas um dos componentes. Porque às vezes olha muito, especificamente eu falando de dificuldade de aprendizagem, a gente olha muito o aluno. O aluno não aprende por isso, não aprende por aquilo, quando a aprendizagem é atravessada por muitos fatores. E eu penso, não sei se eu estou equivocada, mas a minha percepção é que, quando a gente vai analisar um pouco a aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, a gente focaliza muito mais os aspectos individuais do estudante. A gente relativiza os aspectos relacionais. A gente usa bastante os aspectos ambientais, e aí eu digo os aspectos pedagógicos, porque dificilmente a escola, a nossa ação, ela é questionada. A gente questiona muito mais o aluno e a família. O aluno não aprende porque é desinteressado, o aluno não aprende porque não está motivado, o aluno não aprende porque a família não acompanha, a família é desestruturada. Então, sempre elas recaem muito no estudante, o que é um equívoco, porque existem todos esses fatores. Eu sou convencida hoje de que todos eles são muito importantes, mas eu sou convencida de que os aspectos relacionais, eles pesam bastante, né? Pesam muito. E a aprendizagem, ela acontece... Aqui, a gente entendendo a aprendizagem escolar, gente. Estou falando de aprendizagem escolar. Ela acontece, ela envolve relações, né? Se você pensa na sala, envolve relações. Aluno, professor, aluno com os colegas, muitas relações. E essas relações que se estabelecem na sala de aula, elas podem ser fonte de conflito e elas podem ser um fator que dificulta bastante a aprendizagem. E eu acho que nós não damos a atenção devida a esses fatores relacionais. Como eu acho também que a gente não dá a importância devida aos fatores emocionais, porque, por muito tempo, a própria psicologia ensinou para nós que aprender é uma apenas cognitiva. Então, nós temos dificuldade hoje, apesar desses avanços científicos, nós temos dificuldade de entender que a aprendizagem envolve igualmente fatores emocionais. Os cognitivos são importantes, tanto quanto os emocionais, relacionais. Então, eu acho que a gente precisa, então, de posse dessa nova descoberta da neurociência, nós precisamos, então, ressignificar essa nossa concepção de aprendizagem e entender que é mais abrangente do que o que nós imaginávamos, né? Nesse foco centrado na aprendizagem, a partir desses conhecimentos, que nós temos tido, a gente entende hoje que o conhecimento é construído e reconstruído continuamente, né? Então, e a neurociência diz para nós, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente entender, que a neurociência diz que aprender envolve redes. E aí ela fala de redes de conhecimento, de redes estratégicas, de redes afetivas. Redes de reconhecimento, as formas que o professor utiliza para apresentar a sua matéria, para apresentar os conteúdos. Aprender o quê? Então, isso diz respeito às redes de reconhecimento. Redes estratégicas são as formas que o professor disponibiliza para que o aluno possa expressar como ele aprendeu. Isso é o que nós chamamos de redes estratégicas. Como? E a afetiva, todos os múltiplos meios que o professor utiliza para envolver o aluno. Porque se não me envolvo, eu não aprendo. Então, o engajamento, o envolvimento, faz parte dessa rede afetiva. E por quê? Então, se eu não encontrar, se eu não atribuir sentido ao que eu estou aprendendo, a aprendizagem ela vai ser dificultada. Então, hoje a gente sabe, de posse desses conhecimentos, dessa descoberta da neurociência, que aprender envolve essas redes aqui. Então, o professor, ele tem por dever utilizar, lançar mão de diferentes formas, de múltiplos meios de apresentar o conteúdo. Porque a gente hoje sabe que os estilos de aprendizagem são diferentes.
Então, uma única forma de apresentação de conteúdo, que é o que nós estamos chamando aqui de forma de representação, ela não vai atender a necessidade de todos os alunos. Por isso, nós temos que disponibilizar, nós temos que lançar mão de múltiplos meios. E isso não é fácil, porque nós temos formação, a nossa formação ela foi muito feita a partir de uma concepção de aprendizagem. Então, nós fomos formados para a gente utilizar um único meio de representação, uma única forma de ação. E isso tudo dificulta a aprendizagem. Então, é preciso que, para atender, se a gente entende que a sala de aula é um grupo diversificado, se nós entendemos que nós temos alunos com perfis diferentes, com estilos de aprendizagem diferentes, nós precisamos, então, fazer isso valer na prática, utilizando diferentes modos de apresentação de conteúdo, diferentes modos de avaliar o que o aluno aprendeu. E, permanentemente, lançando mão de meios para envolver o aluno, para engajar o aprendizagem, sob pena de não acontecer a aprendizagem. Então, por isso aqui, já fica muito claro para nós que a aprendizagem realmente é algo complexo e que vai exigir de nós, professores, que estejamos permanentemente estudando. Daí que a gente hoje faz formação contínua, né? Porque nunca a gente pode imaginar que ao sair da universidade nós estamos prontos. Aí é uma formação inicial, vocês sabem, é a formação inicial, ela permanece para a vida toda. Então, nós temos que estar permanentemente estudando, permanentemente pesquisando, né? Senão, como é que nós vamos nos apropriar desses novos conhecimentos, né, para ressignificar a nossa prática, né? Então, a aprendizagem, eu quero que a gente comece pensando nisso. Realmente uma atividade muito complexa. Passou o terceiro slide? Sim, professora. Então, feitas essas ações sobre a aprendizagem, aí eu quero pensar um pouco sobre o que é alfabetização, porque o tema é aspectos psicossociais relacionados à aprendizagem e à alfabetização. Então, já fiz as considerações sobre a aprendizagem, sobre essa nova concepção de aprendizagem. E o que é que a gente chama de alfabetização? Eu não entrei no letramento, estou só na questão da alfabetização. Vocês sabem que hoje a perspectiva de alfabetizar, letrando, né, é alfabetização e letramento, mas eu fiz questão de considerar aqui só alfabetização para localizar mais os aspectos que eu considero importantes nessa ação de alfabetizar, né? Então, normalmente a gente chama de alfabetização o processo de aprendizagem em que a gente desenvolve a habilidade de ler e escrever de maneira adequada e a utilizar essa habilidade como um código de comunicação no meio. É verdade o aprendizado do alfabeto, de sua utilização como de comunicação e a apropriação do sistema de escrita. Aí eu estou falando, volto a dizer, não estou falando do letramento, estou falando da ação de alfabetizar, né? Então, a alfabetização se refere especificamente à aprendizagem e domínio do código alfabético. É o processo onde a criança aprende a decodificar os elementos que compõem a escrita. Eu disse criança, pensando em você, vão atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, mas pode ser do jovem, do adulto, porque quantos jovens e adultos nós temos também em processo de alfabetização. Então, esse processo em que o sujeito aprende a decodificar os elementos que compõem a escrita. E, ao longo do tempo, a alfabetização foi definida e defendida como um conhecimento a ser possibilitado pela escola. Porque, quando a gente fala da linguagem oral, da fala, da linguagem oral, essa não é esse aprendizado que se dá na escola. Isso acontece na família. Quando ela chega à escola, ela já chega com um bom percurso de oralidade. Mas a escrita, não. A alfabetização, ensino da escrita, aprendizado da escrita, isso foi delegado à escola. É a escola que tem essa tarefa, né, de ensinar a ler e escrever. E vamos combinar que a escola não tem conseguido realizar muito bem essa tarefa, que há uma dificuldade. As crianças, elas têm demorado a se alfabetizar. A gente aí, pouco tempo atrás, foi feito um pacto nacional para a alfabetização na idade certa, porque há a compreensão, realmente as crianças
estão demorando bastante a se alfabetizar, né? Então, quando a gente pensa sobre a alfabetização assim, é preciso a gente compreender que para se alfabetizar, a pessoa tem que se apropriar, tem que compreender o princípio alfabético da nossa, né? E aí é onde reside a complexidade da aprendizagem, né? É quando a gente pensa que a nossa escrita é uma escrita alfabética. Então, ou a pessoa compreende esse princípio, ou ela não vai se apropriar da leitura e da escrita. Então, a nossa ação como alfabetizador será sempre conduzir nosso aluno no sentido dele compreender esse princípio alfabético da escrita, né? E a escola tradicional, ela não se preocupa com isso. Esse aí é um conhecimento mais recente, né? Os estudos mais recentes, os estudos da psicogênese da língua escrita, chamaram a atenção para esse aspecto, para esse princípio que é tão necessário no processo da leitura e da escrita. Passou, gente, para outro slide? Sim, professora. Então, ao longo da história, nós tivemos vários tipos de escrita. Só para ficar, nós tivemos a escrita gráfica, que é a forma de escrita na qual tudo é dado por desenhos. Nós tivemos a escrita ideográfica, em que a linguagem ela é representada por ideogramas, ou seja, que representam ideias. Não é o desenho, um símbolo representando ideia. Aqui é o desenho representando as palavras, né? Na pictográfica. A ideográfica é símbolos representando ideia. E aí foi evoluindo até que nós chegamos à escrita alfabética, que é a nossa escrita hoje. Escrita alfabética, o que significa isso? Escrita alfabética é uma forma de representar a palavra falar com base nos seus aspectos sonoros e nas possibilidades de uso das letras do alfabeto. Então, nossa escrita hoje é uma escrita. E para alguém se apropriar dessa escrita, alguém aprender a ler e escrever, essa pessoa tem que compreender esse princípio alfabético da escrita. Ou seja, o princípio básico é que a nossa escrita, ela tem como base representar os aspectos da linguagem. O foco da nossa escrita são os aspectos sonoros. E ela se materializa, se concretiza na possibilidade de uso das letras do alfabeto. Dizer que a nossa escrita ela tem como base os aspectos sonoros é entender, por exemplo, que quando eu tenho a palavra gato, a palavra pato, por exemplo, eu grafo com 4 letras. Mas não é aleatório isso. É com 4 letras porque esta palavra tem 4 fonemas. Então, considerando os sons da palavra, isso me diz que eu preciso grafar essa palavra com 4 letras, porque ela tem 4 sons, 4 fonemas. Se eu troco um fonema, como no caso, gato, se eu troco esse fonema inicial por outro, pato, eu mudei o significado da palavra. Então, é isso que significa que a nossa escrita tem por base os sons, né? E essa compreensão, ela é uma compreensão que o sujeito que está se alfabetizando leva algum tempo para se apropriar dela, porque realmente é algo muito complexo, é algo muito arbitrário, então não é fácil de forma... Nós talvez nem paremos para pensar sobre isso, porque nós talvez nem nunca tenhamos parado para pensar sobre isso, porque nos alfabetizamos, para nós aparece uma coisa tão simples, mas não é simples, é uma atividade muito complexa, né? A gente vai os aspectos para a gente ver coisas. O estudante tem que compreender quantas habilidades ele precisa desenvolver para ele poder aprender a ler e escrever. Passou, gente? Passou o slide? Sim, passou. Então, falando da escrita alfabética, né? Que é a nossa escrita, uma escrita que tem por base os sons. Então, para a gente se apropriar desse nosso sistema de representação da escrita, do sistema alfabético, é preciso que a gente compreenda 2 coisas. Precisa compreender 2 coisas. Ela precisa compreender, ela precisa responder essas 2 perguntas, ou seja, ela precisa compreender isso. O que a escrita representa? Ela precisa entender que a escrita representa a fala.
E ela precisa responder. E qual é a estrutura do modo de representação da escrita? Representa a fala, mas como é que representa? Representa a fala, ela precisa compreender que essa representação se dá altamente, ou seja, a gente deve uma letra para cada som. Há uma correspondência entre letra e som, ou seja, entre grafema, que é a letra, e fonema, que é o som. Mas essa compreensão não é o professor, segundo os estudos da psicogênese, não é o professor dizendo isso para o aluno. O professor tem que criar situações para que o aluno compreenda, para que ele descubra, porque vocês já ouviram falar de Emília Ferreiro, né? Sabem que a Emília Ferreiro, nas suas pesquisas, ela diz que, baseada em Piaget, com base na teoria epistemológica do Piaget, ela diz o sujeito, o indivíduo, ele é ativo, ele é pensante, ele está permanentemente sobre a escrita, quando ele está aprendendo, ele está sempre construindo hipóteses, testando hipóteses. Então, o professor não vai dizer, o aluno não vai compreender só eu dizendo para ele, olha, a escrita representa a fala. Não, eu preciso criar situações para que ele possa ir construindo esse conhecimento, né? Então, é muita coisa. Ele precisa, então, gente, responder a pergunta, ele precisa chegar a essas conclusões, que a escrita representa a fala, e que essa representação não se dá de qualquer forma, ela se dá de forma alta. Ou seja, a escrita, ela faz registro dos fonemas da língua oral. Há uma correspondência entre a letra escrita, que é o grafema, e o som pronunciado, que é o fonema. Então, o que determina a grafia de uma palavra é exatamente o som da palavra. A criança domina essa atividade tão complexa, ela precisa de uma aprendizagem sistematizada, ela precisa do treinamento específico de algumas habilidades. Que habilidades são essas? Ela precisa conhecer o conjunto de letras disponíveis para o registro dos sons. Então, ninguém alfabetiza sem conhecer, se alfabetiza sem conhecer as letras. Então, a gente precisa conhecer o conjunto de letras, porque a nossa escrita é baseada na possibilidade de uso das letras do alfabeto. Que letras são essas? Eu preciso conhecer essas letras. É preciso a gente saber, aprender as relações das letras com os sons, as regras de combinação entre essas letras. É preciso a gente aprender o traçado que constitui essas letras, a direcionalidade da escrita. E, às vezes, a escola, o professor, o aluno já sabe, então ele não precisa ensinar isso. E nós precisamos ensinar. Então, nós precisamos ensinar as letras do alfabeto, sim. Nós precisamos ensinar como é que essas letras elas se relacionam com os sons, quais são as combinações entre elas, como é que se dá o traçado das letras, que constituem essas letras. E aí nós temos dificuldades, porque nós temos letras com grafia muito similar, e que a criança, às vezes, confunde, porque a grafia é muito similar, né? Quando ela está no início da escolaridade, no início da alfabetização, a criança pode confundir o M, por exemplo, com o W, com grafia muito parecida, né? Então, assim, existem letras com grafia muito parecida. Ela precisa aprender a direcionalidade, que a nossa escrita, ela tem uma direcionalidade, é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Porque se eu não ensino isso para o meu aluno, ele vai achar que pode escrever da direita para a esquerda. Não, algumas escritas são assim, a nossa não é. A nossa é da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí tem outra complexidade. Vocês imaginem, letras, eu disse, tem grafia muito semelhante. Quando eu considero essa direcionalidade, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, o P e o B. Olha, o P e o B, essas duas letras se constituem com uma haste, né, um traço e um semicírculo. Agora, o que vai mudar aí é a direcionalidade. O P, eu tenho o traço para baixo, o círculo para a direita. O semicírculo também é para a direita, mas o traço é para cima. Se eu pensar no B e no D, ambos têm o traço para cima, mas o B tem o semicírculo para a direita e o D tem o semicírculo para a esquerda. Então, vocês estão vendo que aí outros conceitos precisam ser trabalhados.
a lateralidade, por exemplo, direita e esquerda. Isso é uma noção que as crianças têm que ter cedo, porque a escrita envolve essa noção, né? E a gente precisa, então, para tudo isso é necessário para uma criança aprender a ler e escrever. Então, são noções que a gente tem que trabalhar muito cedo. E eu digo que a educação infantil é a etapa privilegiada para isso, muito mais do que ocupar e meu aluno aprender a ler na educação infantil, aprender a ler e escrever, é ótimo se ele aprender, mas muito mais importante para isso, na minha opinião, é que ele aprenda essas noções que são tão necessárias, porque aí a aprendizagem, posteriormente, tem muita dificuldade. Para mim, na educação infantil, a gente tem que trabalhar todas essas habilidades cognitivas, habilidades linguísticas, habilidades psicomotoras, tudo que são habilidades necessárias à aprendizagem posterior. Então, eu considero uma etapa fundamental na vida de uma pessoa, né? Eu não sou, como sou uma pessoa já idosa, eu não tive a oportunidade de vivenciar essa etapa da educação infantil, mas ela faz muita falta na vida da gente. Muita falta. Então, vocês podem ver que o trabalho um professor tem que ter, né, no processo de formação. Aí, antigamente, vocês talvez não saibam disso, porque são novos, mas eu sei perfeitamente porque vivenciei. Quando um professor se capacitava, quando ele fazia um curso a mais, que ele era alfabetizador, isso aconteceu comigo, eu era professora alfabetizadora. No momento que eu fiz um curso a mais, eu fui retirada da sala de alfabetização e fui jogada para o tal 2. A concepção que existia é professores melhores formados, professor melhor formado deve trabalhar nas etapas mais avançadas, o que é um equívoco, porque hoje a gente sabe a educação infantil, que essa etapa inicial exige professores muito bem formados, porque aqui é a base de toda a aprendizagem posterior. E o professor, então, tem que ter toda essa compreensão, né, para que ele possa trabalhar com seus alunos tudo isso, que isso vai facilitar a aprendizagem posterior. Aprender a ler e escrever envolve tudo isso, gente. Não é só aprender a grafar letras do alfabeto. Não é só, nós vamos falar disso mais tarde, não é só. Se fosse só isso, seria muito fácil. Não basta só que eu aprenda a grafar letras do alfabeto, eu tenho que aprender as relações dessa letra com os sons, eu tenho que compreender as regras de combinação dessa letra, eu tenho que compreender o princípio que orienta a escrita alfabética, senão eu não consigo aprender a ler e escrever. Seja aí o problema que muitas crianças enfrentam, é não chegar a essa compreensão, é não ter a oportunidade de chegar a essa compreensão, de acessar essa compreensão que é tão necessária, né? E os estudos de Ferreiro, eles foram um estudo muito importante. Nós temos também um estudo de Lúria, baseado em Vygotsky, Lúria e Vygotsky, né, que eles também falam sobre isso, sobre essa ação da escola. Mas eu digo de Emília Ferreiro porque foi o que nós tivemos acesso primeiro, né, e que orienta muito as práticas educadoras. Então, esses estudos de Emília Ferreiro, eles, de fato, revolucionaram a compreensão que nós temos de alfabetização. Graças a Deus, né, que a gente ampliou a nossa concepção. Então, acho que aqui, que eu já coloquei, dá para vocês entenderem, gente, a complexidade dessa aprendizagem. Né? Passou para vocês? Sim, professora. Então, agora, sintetizando, quais seriam os aspectos sociais em relação à alfabetização? De tudo que eu já falei, que eu sintetizo em 4 aspectos psicossociais que eu considero assim, fundamental para se aprender a ler, para se alfabetizar alguém. Primeiro, para uma pessoa se alfabetizar, ela tem que compreender que a nossa escrita tem uma natureza fonológica. O nosso sistema de escrita é de natureza fonológica. O que significa isso, gente? O que estuda a fonologia? Os sons, os aspectos sonoros da escrita. A fonologia nos a unidade mínima da escrita é o som, o fonema. Então, é preciso, enquanto a pessoa não compreender isso, ela não consegue. Então, o primeiro aspecto psicossocial que eu destaco é esse, a natureza fonológica do sistema de escrita. Ou seja, a nossa escrita,
ela tem por base os sons, eu já disse para vocês. Ela não representa os aspectos semânticos da palavra, ela representa a sequência lógica. E se o aluno não tiver essa compreensão, ele é um pouco paralisado em relação à alfabetização. Porque a tendência das crianças é focalizar os aspectos e não os aspectos sonoros. Então, a ação do professor tem que conduzir o aluno a essa compreensão, que a nossa escrita é de natureza fonológica. Então, o que a gente tem que focalizar não são os aspectos semânticos, são os aspectos fonológicos. Vejam bem, gente, a semântica é algo muito importante. Estou dizendo que para a alfabetização precisa avançar no entendimento de que a escrita representa aspectos semânticos, representa aspectos fonológicos da palavra. Então, se eu pergunto para uma criança pequena, se eu disser para ela uma palavra parecida com mamãe, ela me diz papai, porque ela está focalizando aqui os aspectos semânticos, o significado das palavras. Então, se eu focalizo o aspecto semântico, o significado, então eu vou dizer que uma palavra parecida com mamãe é papai. Mas na nossa escrita alfabética, não é isso que a gente focaliza. A escrita tem que focalizar os aspectos fonológicos. Então, do ponto de vista fonológico, uma palavra parecida com mamãe não é papai, é mamão. Olha aí como... E as crianças pequenas, elas tendem a focalizar o aspecto semântico. Se você disser para uma criança, perguntar para uma criança, me diga uma palavra parecida com sapato, ela diz meio, porque ela focaliza o significado. Então, ela precisa compreender que não é escrita, o foco não é o significado, o foco é o som. Então, essa é a compreensão. Nós temos que trabalhar com nossos alunos no sentido de eles chegarem a essa compreensão, dessa natureza fonológica do sistema de escrita. Uma segunda compreensão também que a criança precisa ter é que o nosso sistema de escrita tem uma natureza alfabética. O que é que significa a natureza alfabética do sistema de escrita? Nós já sabemos. A escrita ela envolve uma relação sistemática entre a grafia e a grafia. E a grafia. Quer dizer, a grafia é orientada, direcionada para a palavra. Isso significa que, para aprender a ler e escrever, nós precisamos analisar as palavras em unidades fonológicas mínimas, que são os fonemas, os quais são representados pelas letras. A criança, cedo, ela já tem essa compreensão? Não. A gente sabe, pelo estudo de Emília Ferreira, que as crianças focalizam, antes de focalizar o fonema, elas focalizam a sílaba. Elas passam por o que Emília Ferreira chamou de silábico, porque a criança acha que a unidade mínima é a sílaba. E ela leva um tempo para compreender que não é a sílaba, que é o som. Então, essa é a natureza alfabética, né? A grafia, ela tem por base a unidade mínima, que é o som, é o fonema, e não a letra. Então, aqui, a criança vai entender, por exemplo, que o tamanho da grafia de uma palavra não é determinado pelo significado da palavra, é determinado pelos fonemas que ela tem. Por que eu escrevo, por que eu grafo 4 letras quando eu faço a palavra gato? Porque tem 4 fonemas. O que determina a grafia é o fonema. Então, tem que haver relação entre... Tem que haver essa relação entre a fonologia e a grafia. A grafia é determinada pela fonologia, a grafia é determinada pelo som. E as crianças pequenas, vocês sabem que elas fazem uma confusão enorme. Elas acham que a palavra formiga tem que ser menor. A grafia da palavra formiga é menor do que a grafia da palavra boi. Quando você pede para ela grafar, ela faz rabiscos bem pequenininhos para formiga e rabiscos enorme para boi. Se você perguntar para ela por que a palavra boi é maior do que a formiga, porque o boi é grande, a formiga é pequena. Quer dizer, a criança está focalizando o significado. E não ela tem que focalizar o som. Ela tem que ter por base o fonema. Então, uma compreensão, gente, para a criança, leva tempo para a criança se apropriar disso. E aí, todo o trabalho, toda a ação do professor tem que ser no sentido da criança descobrir isso. Mas isso não vai ser eu dizendo para ela, olha, a menor unidade, não é assim. É fazendo a criança pensar sobre a escrita, dando desafios para ela pensar, né? Situações desafiadoras em que ela possa pensar sobre isso e descobrir.
que a gente escreve, a escrita envolve essa relação entre a fonologia e a grafia. Quando eu escrevo, termina a minha grafia, não é o significado da palavra, é o som da palavra. São os fonemas. Quantos fonemas tem que eu preciso representar? Né? E isso não é simples, gente. Isso não é simples de forma nenhuma. Isso leva bastante tempo. Um outro aspecto que eu considero muito importante, né, o aspecto psicossocial, que eu considero que é fundamental para se aprender a ler e escrever, é essa compreensão que a criança precisa descobrir, ela precisa adquirir, que o sistema de escrita alfabética é um sistema notacional e não um código. O que significa isso? É que não basta eu memorizar letras. Não é um código que eu memorizei as letras e pronto, eu aprendi. Porque eu preciso compreender como é que funciona, eu preciso compreender as relações, por isso que se diz, é um sistema notacional. Envolve compreensão, envolve cognição. Não é um código apenas em que eu memorizo os símbolos e pronto. Se fosse assim, as letras, estou sabendo escrever. Não, não é um código. Vocês podem pensar um pouco sobre isso, né? Quando eu estou dizendo que o sistema de escrita alfabética é um sistema notacional, não é um código. O que significa isso? Se é um sistema notacional, o aprendizado é um processo cognitivo complexo, no qual as habilidades perceptivas e motoras não têm um peso fundamental, porque a escola tradicional levava muito tempo no início da alfabetização só as crianças desenvolvendo as habilidades perceptivas e motoras. Era a percepção visual, auditiva, a coordenação motora, a criança tracejando, cobrindo traços, essas coisas, porque considerava que isso é fundamental para aprender a ler e escrever. A gente sabe hoje, à luz dos novos estudos, desses estudos da psicogênese, que o ponto principal não é esse. É claro que para uma criança aprender a ler, ela tem que ter habilidade psicomotora, é claro que tem, mas não é o ponto central. Aprender a ler é um processo cognitivo. Então, a gente desenvolver mesmo é a compreensão do sistema. E junto a isso, simultaneamente, nós vamos trabalhando as habilidades perceptivas, simultaneamente. Mas não como se fazia. Quando eu alfabetizava na década de 70, gente, 1970. Eu alfabetizei assim, eu não tinha acesso a esses conhecimentos. Então, eu alfabetizei, eu passava 2 meses só cobrindo letras, porque eu acreditava no que estava posto de conhecimento naquela época, que bastava desenvolver coordenação motora para poder aprender a ler e escrever. Eu alfabetizei os alunos ensinando eles a memorizarem as famílias silábicas, porque achei que, memorizando as famílias silábicas, eles juntam as sílabas e formam palavras. Era esse o conhecimento posto naquele momento. Então, foi assim que eu fiz. Aí vocês podem perguntar, e se os alunos não se alfabetizavam, sim, como nós nos alfabetizamos? Mas nos alfabetizamos, estou falando por mim, vocês já são de uma geração diferente da minha, mais nova, então vocês já pegaram, talvez, um processo diferente, mas no meu caso, alfabetizava, mas sem letramento. A gente aprendia a decodificar, mas a gente não se tornava um leitor competente. Haja vista as dificuldades que nós temos até hoje, a minha geração, para produzir um texto, compreender um texto. Nós fomos trabalhados só muito nessa habilidade da decodificação, memorizando letras, juntando letras para formar sílabas e sílabas para formar palavras. Nós não fomos trabalhados no sentido de compreender esse sistema de numeração. Então, isso nos traz uma enorme dificuldade. Eu faço uma analogia também com a aprendizagem da matemática. A gente hoje tem toda uma preocupação, quando está ensinando a matemática para as crianças, de ensinar a base do sistema de número decimal. Quando eu estudei, não tinha essa opção. Então, isso me deixava enlouquecida. A professora armava a conta, aí fazia 8 mais 4, 12. Bota o 2 e leva. Eu nunca entendia. Levar para onde? Levar para onde? Ou então, quando a gente trabalhava a subtração, a professora dizia,
8, aqui tem 4, embaixo tinham 6. Então, toma emprestado um, para ficar 14. Aí eu tomo emprestado. Então, isso era um sofrimento. Isso fez com que eu, enorme dificuldade na matemática, nunca fosse uma boa estudante de matemática. Porque hoje eu acho que tem uma compreensão diferente. Hoje a gente se preocupa em que a criança compreenda a base do sistema de numeração decimal. A gente hoje tem recursos para isso, o ábaco, né? O material dourado, essas questões, que isso não existia no meu tempo, de forma nenhuma. Então, ou a gente compreende, gente, o sistema, a base do sistema, ou a gente apropria do conhecimento. Então, isso vale a educação. Se eu não compreender como é que funciona esse sistema, eu vou realmente me tornar uma pessoa, um leitor competente, né, uma pessoa com uma boa compreensão de leitura. Posso até decodificar, a gente aprende, mas a gente fica muito limitado. Então, é muito complexo, a gente tem que aprender isso. A escrita alfabética não é um código. Não há uma transcrição fonêmica quando eu escrevo. A prova é que eu digo menino e escrevo menino. Então, não há transcrição. Há representação de fonemas. Isso que eu digo, é um sistema notacional, não é um código. A gente não transcreve, a gente representa os fonemas. Então, eu digo sal, mas esse som final não é representado com U, é representado por um L. Em outro momento, em outros contextos, esse som é representado com U. Então, isso não é transcrição, é representação. Então, isso é que significa ser notacional, envolve representação, envolve compreensão, cognitiva. Não é um código que você apenas memoriza. Se fosse assim, era bom. Memorizamos as letras e pronto, já estamos alfabetizados. Não é desse jeito que funciona. E aí, a grande complicação que há nesse problema é que nós temos muitas irregularidades na língua. Nós temos, por exemplo, não há uma correspondência biunívoca entre letra e som. Não há. Nós temos casos de um representado por várias letras. Por exemplo, o som do S. Ele pode ser representado por um S, C cedilha, às vezes por Z, o mesmo som representado por várias letras. Ou então, uma letra representando vários sons, como é o X. Há momento que o X vale Z, há momento que o X vale S, então a gente tem uma mesma letra representando vários sons, ou vários sons, ou um som representado por várias letras. Então, essa irregularidade da língua, essa disputa, né? Essa arbitrariedade entre a relação letra e som, fica ainda mais essa compreensão da criança. Por isso, exige do professor uma ação, uma intervenção muito eficaz para que isso possa acontecer. E, por fim, um outro aspecto que eu destaquei aqui é a natureza representacional do sistema de escrita, que eu já falei. As letras representam fonemas, elas não transcrevem os fonemas. E há essa relação irregular entre pronúncia e ortografia. Uma coisa que os estudos têm mostrado é que as crianças, elas enfrentam um problema que Piaget é realismo nominal. O que significa isso? A criança não concebe que a palavra e o objeto são duas realidades. Ela acha que é a mesma coisa. E aí, então, está a grande dificuldade, porque ela olha para a palavra pensando sempre, acha que a palavra e o objeto é a mesma coisa. Por isso que a criança comete aqueles equívocos de achar que a palavra formiga, ela é uma palavra que tem que ser bem pequenininha, e a palavra boi tem que ser grande, porque ela acha que palavra e objeto estão unidos, que não se separam, são inseparáveis, e não é verdade, são duas realidades distintas. Uma coisa é a palavra, outra coisa é o objeto que ela representa. O que determina a grafia não é o objeto que ela representa, o que determina a grafia é o som, porque a nossa escrita tem essa base fonológica. Então, gente, aqui são alguns aspectos que eu coloquei, e eu acho que isso aqui já é suficiente para dar uma ideia para a gente de quão complexa é essa aprendizagem, de como é uma aventura aprender a ler e escrever. Uma aventura maravilhosa, mas com grandes desafios. Desafios para o professor, desafios para o estudante. Passou para vocês? Passou? Passou.
Então, aqui eu estou dizendo implicações pedagógicas. Então, assim, de tudo que eu já falei, quais são as implicações pedagógicas? Ler e escrever são atividades complexas que envolvem diversos níveis e atividade por parte do sujeito. A leitura e a escrita são habilidades que exigem da criança atenção a aspectos aos quais ela não precisava dar importância até o momento em que ela começa a aprender a ler e escrever. Antes de ir para a escola, ela não precisa dar atenção a esses aspectos. São necessários quando ela se depara com o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A leitura e a escrita exigem da criança novas habilidades que não faziam parte de sua vida diária até aquele momento. E, portanto, gente, uma coisa que eu quero destacar, que considero importante, toda criança encontra alguma dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita. O que não significa dizer que tenha necessariamente transtorno de aprendizagem. Esse é um ponto que eu quero destacar, porque me incomoda bastante a gente, de uma coisa tão complexa como é essa, a gente já olhar para os nossos alunos que estão iniciando o processo, já dizendo que eles têm transtorno, já rotulando que eles têm transtorno. Os transtornos de aprendizagem existem, sim, mas nós não podemos já rotular uma criança bem aqui, porque é uma atividade difícil demais, demais. Então, toda criança encontra alguma dificuldade nessa aprendizagem. Agora, eu preciso, como professor, qual é o desafio da escola e do professor alfabetizador? Ele tem que estar vigilante, ele tem que fazer boas intervenções, e se essas dificuldades permanecerem, aí sim, eu preciso, então, prestar atenção. Mas não é aqui, logo no momento inicial, gente, não é aqui, porque é difícil para qualquer pessoa essa atividade. Qualquer criança vai ter dificuldade. Umas têm mais, outras têm, mas qualquer um vai ter dificuldade, porque são muitas habilidades envolvidas nessa. Esse eu queria destacar. Então, nós estamos diante de um desafio. Isso traz desafio para a escola, desafio para o professor, para o alfabetizador, né? Bom, e aí eu quero dizer rapidamente que as habilidades fonológicas, elas são fundamentais. Vocês já viram que elas são fundamentais, né? Então, a gente chama de consciência fonológica, esse conjunto de habilidade que permite a gente refletir sobre as partes sonoras da palavra. Então, nosso aluno tem que desenvolver essa fonológica. Ou desenvolve, ou ele não vai aprender a ler e escrever. Nós possibilitar isso para o aluno, com boas atividades, com boas situações de aprendizagem. E aí a gente diz, como é um sistema de notação que envolve compreensão, a gente diz que é preciso que o aluno tenha uma atividade metacognitiva. O que é uma atividade metacognitiva? É quando a gente conscientemente analisa o nosso processo, o nosso raciocínio, nossa ação mental, nosso pensamento. Quando eu conscientemente analiso o meu pensamento, eu estou exercendo uma atividade metacognitiva. E se é isso, se eu refletir sobre o meu processo de pensamento em relação à linguagem oral e escrita, eu digo que eu estou exercendo metalinguística. Então, nossos alunos têm que chegar a esse patamar aqui, da atividade metalinguística. A criança não chega à escola com essa atividade. Nós temos que proporcionar condições dela desenvolver, dela poder pensar conscientemente sobre a linguagem oral e escrita. E quando essa ação de pensar linguagem oral e escrita envolver os segmentos da palavra, fonemas, aí nós dizemos que é a consciência fonológica. Então, nós temos que trabalhar como alfabetizador para que nossos alunos desenvolvam atividade metalinguística e, dentro dessa atividade metalinguística, desenvolvam a consciência fonológica, sob pena deles não aprenderem a ler e escrever. Então, esse é o ponto central da questão. É nesse ponto que a nossa ação docente tem que se concentrar. Se nós, alfabetizadores, e vocês serão, com certeza. Aqui, gente, botei só uma tira para a gente brincar aqui um pouco. Porque, conversando aqui, como foi na escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever, Felipe? E você queria que me ensinasse a escrever numa aula só. Aí ela diz, mas você ficou lá o dia inteiro. Mas antes a gente tem que fazer traços, letras, sílabas e um monte de outras coisas. Leva meses para ensinar a gente a escrever. Meses. Maldito datas. Essa é a escola tradicional. Levava meses para a gente passando letras, só memorizando letras, sílaba. E não é isso que faz a gente aprender a ler e escrever. O tempo que a gente perde fazendo isso, tem que trabalhar para que o menino desenvolva a compreensão do processo, a compreensão do sistema, o princípio que organiza o sistema.
É isso que é fundamental, gente. Graças a Deus que hoje a gente dispõe desse conhecimento e pode repensar. Não foi assim que eu pensei quando eu era alfabetizadora. Mas assim que eu penso, porque os estudos não é isso. Aqui eu vou passar aqui também só para brincar. E aí aqui eu indico para vocês, quem quiser, esse livrinho, quem não leu ainda, a gente lê Marcelo Marmelo Martelo, que mostra a dificuldade do Marcelo diante da arbitrariedade das palavras. Por que cadeira se chama cadeira? Por que cadeira não se chama mesa? Essa relação arbitrária entre a palavra e o objeto. Aqui é um livro da Ruth Rocha. Um livro da Ana Maria, Palavras, Palavrinhas, Palavrões. Conta a história de uma menina que ela achava que as palavras eram palavras quando elas eram médias, palavrinhas quando eram pequenas e palavrões quando eram grandes. E aí os adultos, não, ela foi vendo com os adultos que palavrões era outra coisa, era xingamento. E isso deu uma confusão para ela, que ela entrou realmente num momento que ela deixou até de falar, porque ela era tão criticada por tudo que ela dizia. Então, ela não compreendia essa relação dos adultos com as palavras. E aqui, da Ruth Rocha, também, o menino que aprendeu a ver, vai a história do João, indo se alfabetizando, e a professora ensinando a escrita descontextualizada. Ensinava o A, ensinava a letra D. Quando ele chegava em casa, ele via nos jornais, nos rótulos, e aí ele perguntava para o pai e para a mãe, olha, quando eu fui para a escola, pintaram a letra que a professora ensinou nas placas, porque a escrita que era ensinada na escola era totalmente descontextualizada. Então, uma prática dessa não leva à compreensão da base do sistema. Então, é só indicação para quem quiser ler, literatura muito interessante. Bom, e aí eu entro agora rapidamente, vou correr, já está esgotado, né, aqui, sobre a educação especial e a alfabetização. Eu não vou falar exatamente sobre a alfabetização, mas sobre a educação especial, inclusiva. Passou para você, gente? A pessoa com deficiência ao longo da história, passou? Sim, professora. Então, assim, no Brasil e nos outros países, a educação especial é um processo relativamente novo, porque a gente sabe que durante muito tempo, pessoas com deficiência, elas eram totalmente desprezadas. Então, quando a gente analisa o caminho percorrido pela educação especial, desde a antiguidade até o momento atual, nós vamos ver que a evolução do processo de inclusão dessa pessoa passou por 4 fases. A primeira fase da exclusão, depois da segregação, da integração, e hoje a gente vive um momento da inclusão. Na antiguidade, prevaleceu a absoluta exclusão da pessoa com deficiência. A gente pode pensar na Grécia Antiga, lá em Roma, as pessoas com deficiência, elas inspiravam repugnância, medo, elas eram exorcizadas, abandonadas, punidas. Eles não tinham nenhuma possibilidade de convivência com a sociedade. As crianças os adultos podiam matar, sacrificar crianças que nasciam com deficiência. Então, prevalecia aqui a total exclusão da pessoa com deficiência. A pessoa está à margem da sociedade, excluída totalmente. Quando a gente pensa da escola dessas pessoas, a gente vai ver que durante muito tempo elas não tiveram direito à escola comum. Elas estavam em espaços segregados, eram as escolas especiais, elas estavam em instituições especializadas. Então, aqui a gente tinha uma escola, um sistema de ensino para os considerados normais e outro sistema de ensino para as pessoas com deficiência. A gente diz que aqui prevalecia, então, o paradigma da segregação. Uma escola regular para os normais, os considerados, uma escola especial para a deficiência. Então, aqui a educação especial funciona paralelamente ao sistema de ensino comum. Essas pessoas com deficiência não tinham o direito de frequentar essa escola comum. Então, em muito tempo foi o que aconteceu. No Brasil e no mundo, a segregação. A partir de 1970, passou, gente, para vocês? Passou? Tá, esse slide da integração, está aqui? O slide da integração? No da integração? Passou. Então, a partir de 1970, o movimento chamado de integração escolar. As crianças que estavam lá nas instituições especializadas, elas foram trazidas para a escola. Mas elas foram trazidas para a escola comum, gente, sem nenhuma modificação da escola, sem nenhuma adequação do ambiente. Aqui criou-se dentro das escolas comuns uma classe que se chamava classe especial.
Então, vocês estão vendo aqui a representação da integração. Eles estão dentro da escola comum, mas eles não participam da sala de aula comum, eles estão aqui dentro da escola comum, mas numa classe de pessoas com deficiência. Isso do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento psicológico e também para a aprendizagem, isso foi terrível. Vygotsky diz para nós, isso é terrível, porque nós aprendemos, nós nos desenvolvemos, é no confronto com o diferente, não é com os iguais. Né? Então, isso foi horrível, mas isso foi o que aconteceu nesse paradigma chamado de integração. Acreditou-se que segregar era muito ruim, começou-se a criticar a segregação. Então, para isso, criou-se o paradigma da integração. Aí trouxe essas crianças que estavam lá, essas pessoas com deficiência que estavam lá nas instituições especializadas, vieram para a escola comum, para a escola regular. Só que elas vieram para a escola regular e ficaram segregadas dentro da escola regular, nas chamadas classes especiais. Elas não participavam da classe comum. Então, eu fui pedagoga de escola nesse período. Aqui, o horário do recreio era diferente dessas crianças. Primeiro, depois era o recreio dos outros. As festividades, dia dos pais comemorava, era diferente, data diferente. De modo que essas pessoas aqui, com deficiência, não obstante estarem na escola, elas não tinham nenhuma interação com os outros alunos. Elas estavam segregadas aqui dentro da escola comum. Mas, de qualquer forma, a gente considera que, naquele momento, a gente considerou um avanço, o fato delas virem para a escola comum. Hoje, a gente faz essa crítica, que foi um avanço que não é difícil para essas pessoas, porque elas foram segregadas. Só foram trazidas para a escola comum, mas ficaram segregadas aqui dentro. Então, predominava a concepção de ensino homogeneizante, né? Então, a diferença não era respeitada. Considera que naquele momento foi uma relação, foi um avanço em relação à segregação, mas a gente sabe que não garantiu a escolarização dessas crianças, não garantiu a aprendizagem delas. Elas continuaram segregadas, só que agora não era mais lá na escola especial, era aqui na escola comum. Né? Então, elas continuavam politicamente, socialmente excluídas. Então, a gente hoje considera que não foi avanço, mas naquele tempo a gente considerou um avanço. E a partir da década de 1990, nós entramos, então, no paradigma da inclusão, que foi a partir da Declaração de Salamanca, né? Popularizou esse conceito de inclusão e defende que a escolarização de todas as crianças se dê na escola comum, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, educacionais, linguísticas, etc. Todo mundo tem que ser escolarizado comum. Aqui vocês estão vendo pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência. Então, essa é a filosofia da inclusão. Agora, mas incluir não significa se colocar dentro de uma sala de aula. Né? Incluir precisa se pensar em outras metodologias, precisa se pensar em outras atitudes. Né? A gente precisa romper com as barreiras que existem hoje. E para nós, educadores, o que nós devemos compreender é que a nossa educação não deve estar focalizar o déficit do menino. Não é a deficiência. Temos que entender que nós temos ali, antes de ter uma deficiência, nós temos uma pessoa, um aluno. Então, às vezes, o professor, eu tenho 23 alunos e 3 autistas. Aí eu digo, não, você tem 26 alunos. Por que focalizar a deficiência? São alunos com alguma especificidade que vai exigir de nós uma ação diferenciada. Mas essa é a lógica da inclusão, juntos, todos participando das atividades. É claro que com as adequações necessárias, com a diferenciação necessária. Mas essa que é a lógica da inclusão. Né? Bom, então aqui está uma representação de como a exclusão primeiro, depois a segregação, a integração e hoje o paradigma da inclusão. Com muitos problemas. É claro que nós vivemos muitos problemas, nós não temos ainda a inclusão efetiva que nós queremos. Nós temos muitas dificuldades, mas o caminho foi esse. Nós hoje estamos nesse paradigma. Todas as crianças, a escolarização de crianças na escola comum. Né? Bom, os desafios são muitos para nós. Porque uma escola, a gente tem que pensar numa maior variedade de opções para o ensino de todos. Aí onde eu digo, nós vamos ter que ter diferentes meios de apresentar o conteúdo, diferentes meios de
de permitir que o aluno expresse o que ele aprendeu, porque nós vamos considerar que essa sala de aula inclusiva ela é caracteriza pela diversidade. Os alunos com perfis diferentes, e, portanto, não pode ser um único modo de apresentação de conteúdo, um único modo de avaliação. Então, o verdadeiro ambiente inclusivo, ele não depende da ação do professor. Não depende. Uma escola inclusiva vai precisar de muito mais do que a ação do professor. Você pode ter um professor bem intencionado, mas é preciso que haja condições, é preciso que a gente implemente na escola uma cultura colaborativa, e que a do professor professor da classe comum, do professor especializado para implementar inclusivas. O que nós temos hoje, gente, é um modelo que realmente está sendo bastante criticado. A professora Enicéa Mendes é uma crítica, porque ela disse que os alunos que estão na escola hoje, nós podemos pensar que os alunos com deficiência, eles estão divididos assim em multicamada. Nós temos 80% desses alunos, eles têm dificuldades leves, como qualquer aluno. Eles estão na classe comum, não precisam de outra coisa, eles só precisam de boas intervenções na classe comum. Agora, nós temos 15% deles que têm alguma dificuldade a mais. Então, esses 15% precisariam de estar na classe comum, recebendo atendimento extra-classe, como é o AEE, por exemplo. E nós temos 5% que têm deficiências graves, e esses nem poderiam estar, nem estão na escola comum. Esses são alunos que vão realmente precisar de uma instituição especializada. Qual é o grande problema hoje? É que hoje a educação especial pega esses 80% que só têm dificuldades leves, como os outros alunos, e dá para eles atendimento especializado. Quando eles não precisam, eles precisam de atendimento classe comum. E esse atendimento bom na classe comum vai se dar pela colaboração do professor da classe comum com o professor especialista dentro da classe comum. Então, hoje, a luta, a professora Enicéa defende isso, a luta é para que a gente não tenha esse AEE como modelo único, modelo para todo mundo. O AEE é aqueles 15% que precisam. Os outros 80% que não precisam de AEE, eles precisam de boas práticas na classe comum. A gente precisa de pensar em como melhorar o ensino na classe comum, porque isso beneficia todos, e não só os que têm deficiência. É hoje a discussão que a gente está fazendo, mas o que predomina na política de educação especial no Brasil é essa ênfase nos 20%, quando a gente dando AE para todo mundo, mas o que a gente precisa é de intervenções universais lá na classe, boas práticas lá na classe comum. E para isso a gente precisa pensar numa cultura de colaboração, em que a gente possa ter um dia dentro da classe comum, o professor da classe comum, que ele é especialista no geral, e um professor especializado, que é o especialista em educação especial. Isso já existe em alguns países, mas não existe no Brasil. Então, é o que a gente hoje defende, o ensino colaborativo. Seria a presença desses dois professores na sala de aula, para pensar práticas, inclusive, a todos os alunos. Precisar segregar alunos, a não ser aqueles que realmente precisam, mas não os 80% que não precisam. E hoje o AE é para todos, né? Então, gente, corri muito, mas muito obrigada, foi isso. Pensei, e agora eu coloco aqui para a gente conversar, né? Corri muito para colocar isso, era muita coisa, e então, agora abro aqui o espaço para a gente poder dialogar. Muito obrigada, viu? Gostaria aqui de agradecer a professora Socorro, pela palestra, e agora vamos abrir o espaço para, caso alguém tenha dúvidas ou algo acrescentar na fala, algo interessante, e também, se não tiver, eu gostaria também de passar para o Ian. Eu gostaria de dizer uma palavrinha. Posso, Tatiana? Pode sim, professora. Primeiramente, eu quero cumprimentar a professora Socorro, agradecer por esse momento tão rico, tão especial, dizer para ela que eu levantei cedo para adiantar as minhas demandas, porque eu não podia deixar de participar, de escutar. A professora Socorro, ela é uma referência para mim,
Na verdade, ela me apresentou o componente curricular Fundamentos Psicossociais da Aprendizagem, com quem eu divido, inclusive, já me parece que é o 3º semestre, juntamente com a professora Rosa Macedo, e eu não posso deixar de registrar o quanto ela é importante para nós e o quanto ela nos ensina e nos convida a pensar sobre uma educação inclusiva e humana, não só a partir do componente curricular, que eu sei que ela é apaixonada também, que é a educação especial, mas pelo formato de formação que ela constrói ao longo da sua carreira. A fala de Socorro, ela reverbera na gente, nas nossas práticas, no nosso modo de pensar a educação, e de uma forma muito potente nesse tempo de educação remota, onde a gente vê escancaradas não só as dificuldades, as desigualdades, melhor dizendo, sociais, mas educativas também. Quando Socorro recupera um pouco da história da educação especial, a história das pessoas que têm necessidades educacionais especiais, quando ela conta um pouco disso para nós, passa um filme em nossa cabeça, lembrando e nos perguntando, nos incomodando, para a gente saber e localizar como é que estão hoje os alunos, que também são seres humanos, que têm uma necessidade educacional especial, nessa educação remota tão excluidora já, que tem trazido para a gente momentos tão difíceis por falta da aproximação, por falta do contato, como ela própria coloca logo no início da sua fala, e que ela assume como sendo um traço da professora maravilhosa que ela é. Nós temos sentido falta desse contato mais perto do nosso aluno, dessa troca de energia humana, e como é que isso, de fato, vem se concretizando numa educação feita em plataformas frias, por vias que não nos possibilita, muitas vezes, ver e enxergar o outro. Na verdade, não tenho perguntas, penso que a fala da Socorro, mesmo ela dizendo que não iria dar conta, eu acho que ela deu não só conta da proposta que foi feita a ela pelo CA, mas ela deixa um convite para todos nós que a escutamos para aprofundar, para aprendermos mais, para melhorarmos naquilo que concerne a nossa própria formação, seja ela inicial, contínua ou continuada. Beijo no teu coração, Socorro, paixão. É por isso que você traz paixão no seu nome, porque você realmente faz a gente se apaixonar por você. Muito obrigada por permitir que eu esteja hoje aqui e aprenda ainda mais com você. Que você continue sendo luz entre nós. Beijos no teu coração. Ô, Dolores, obrigada. Você é sempre muito generosa. Gente, de fato, a gente divide. Nós temos um grupo trabalhando essa disciplina, porque a nossa área de atuação é Fundamentos Psicológicos da Educação. E são muitas disciplinas, né? Então, a gente trabalha Psicologia da Educação. Nesse momento, eu estou com Educação, Fundamentos Psicossociais e Fundamentos da Educação Especial. E aí, sou eu, Dolores, professora Rosa e Glória Ferro. Eu digo assim, nessa disciplina. E eu formo uma parceria com a professora Ana Valéria, que é da Educação Especial, que é uma referência da Educação Especial aqui no Piauí, não é? E uma pessoa realmente com muitas... Porque ela está na pós-graduação, ela foi minha orientadora, doutorada, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, e é nossa colega. Então, eu trabalho com ela em Educação Especial. A gente tem um núcleo, chamado Núcleo de Educação Especial Inclusiva, que é o NES, é a coordenadora, eu sou adjunta, e a gente se reúne toda sexta-feira, e a gente vive estudando bastante, porque essas questões, como eu disse para vocês, nós não temos ainda aqui no Brasil essas experiências, mas já temos fora. Mas é tão difícil, a literatura, ela não é inglês, a gente rala muito para ler, eu que não tenho fluência em inglês, para mim. Mas a gente estuda esse ensino colaborativo, a gente estuda desenho universal para aprendizagem, a gente estuda tutoria por pares, experiências que os outros países estão desenvolvendo, né? Nessa perspectiva de beneficiar todos, e não focalizar só os que têm deficiência, mas focalizar todos, melhorar o ensino para todos, porque nós estamos precisando realmente melhorar o ensino para todos.
Então, é muita coisa para a gente aprender. Eu tenho um sonho ainda, que a gente possa um dia, para a Valéria, a gente possa um dia fazer uma extensão numa escola. E hoje, esse grupo nosso, nós pensamos um projeto, a gente fez até um projeto que a gente achava que ia ser muito interessante, dos fundamentos psicossociais para desenvolver escolas do município. Nós chegamos a fazer contato com a equipe da SEMEC, aí chegou a pandemia, tudo suspenso e nosso projeto está guardado. Mas a gente ainda alimenta a esperança de um dia poder implementar, porque a riqueza trabalhando com os professores que a gente vai aprender, porque nós ficamos na universidade, às vezes muito distante da educação básica. Tem que haver uma relação mais próxima, gente, da universidade com a educação básica. Graças a Deus, que quando eu cheguei na universidade, eu trouxe uma experiência de 18 anos da educação básica. Mas imagine o que é quem nunca nem passou pela educação básica. Como é que você fala dos problemas que você realmente nem vivenciou? Eu, graças a Deus, fui 18 anos na educação básica, fui alfabetizadora, fui pedagoga da escola, trouxe essa experiência que é valiosa. Mas hoje muita coisa mudou e nós precisamos nos aproximar da educação básica. Eu acho que a gente tem que estar mais próximo. E aí a gente estava sonhando com esse projeto, ficou muito bonitinho, não ficou muito bonitinho nosso projeto, mas a pandemia nos tirou essa alegria. Mas a gente espera um dia poder ainda concretizar esse sonho. Né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta? Fique à vontade. Já que não, agora a gente vai... eu vou estar lendo aqui o chat, porque sumiu aqui para o nosso monitor Ian. Marília Ribeiro fala, com tanto conhecimento, vejo que dá mais de 1 hora de palestra. A Maria José dos Santos, ela falou, obrigada, professora Paixão, por compartilhar seus conhecimentos com todos nós. A Germana de Souza Cardoso falou, ai, gente, que momento rico. Nayara Costa Soares, aprendendo muito com essa professora maravilhosa. A Eve Félix falou, fui alfabetizada assim. Era aqui de modo tradicional, na hora que a senhora estava falando. Eve Félix, tive muita dificuldade na compreensão da leitura ao longo do tempo. A professora Dolores Vieira colocou, eu também, querida Eve Félix, ras. Também por isso eu não gosto de matemática até hoje. Maria Mercedes, que explicação rica e completa. Estou amando toda a exposição com essa professora maravilhosa. Roberta Lustosa, fala perfeita, professora. O Ian diz, para não esquecer de assinar a frequência, e aí eu deixo mais uma vez esse recadinho. Maju Gomes, legal, mais um incentivo. Maria Rafaela, professora maravilhosa. Deus UFP, políticas públicas que realmente possibilitem a inclusão com qualidade e respeito aos direitos humanos, de modo especial a direito à educação. Eve Félix, no ensino remoto, essa distância para os deficientes e as crianças com transtornos aumentou mais ainda. Parabéns. Deus ups. É verdade, Eve. Se já era frágil, parece que nesse momento de escancarou ainda mais a exclusão. Luciana Soares Gonçalves Bonfim UFP, professora maravilhosa. Maju Gomes, obrigada por você compartilhar tanto conhecimento. Ana Carolina Gonçalves diz que palestra maravilhosa, professora Paixão é muito especial. Maria José dos Santos fala, obrigada, professora Paixão. Germana de Souza Cardoso fala, eu cheguei atrasada e estou aqui sofrendo porque perdi o início. Eve Félix, linda palestra. Juliana Ferreira Lima, UFP, fala, palestra excelente. Marcela Monteiro fala, que aula maravilhosa. Professora Socorro, minha querida mestre. Edna Moura, palestra maravilhosa. Parabéns, professora.
Maju Gomes, que demore a se aposentar para a gente conviver mais tempo com essa biblioteca de conhecimento de nossa universidade. Luciene Albuquerque, professora Socorro. Aí ela bota o emoji de palmas. Deus UFP fala, gratidão ao PIBIX, mãos dadas pela presença viva no evento do Centro Acadêmico. Eve Félix, faça um curso de extensão. Germana e Souza Cardoso, estamos aqui, professora Dolores. Aí a Marcela Monteiro fala, verdade, professora, Deus UFP fala, excelente ideia. Eve Félix, saudades demais de você, abraço. Franciele, nós, tempos de pandemia e de exclusão, enfrentam vários desafios. Letícia Thaís Carvalho, palestra maravilhosa, muitos conhecimentos. Maria César de Souza fala, que alegria de ver a minha amiga Socorro Paixão. Hebe Félix, raça. Iva Lopes fala, excelente. Germana de Souza Cardoso, achei super interessante sobre o realismo nominal, quando a criança que a palavra e o objeto são a mesma coisa. A partir disso, podemos entender muitas coisas sobre quando a criança começa a fazer as suas hipóteses sobre a escrita. Então, é isso que estava no chat, né? E como falar aqui do Centro Acadêmico, gostaria de agradecer à professora Socorro pela essa palestra, que foi realmente muito maravilhosa, de acordo aqui com a opinião de todos presentes, das companheiras e dos companheiros, e dizer que sempre é muito rico ter um olhar de uma professora tão experiente quanto a senhora nessa área. Lemos o seu currículo aqui, ficamos impressionadas, e também sobre as aulas que a senhora dá na UFP, então não podíamos deixar de convidar a senhora. E também quero agradecer à professora Dolores por estar aqui presente, porque ela ajudou na organização do Centro Acadêmico, porque nós ainda somos muito inexperientes nessa questão de organização de evento, mas temos força de vontade, né? E gostaríamos muito de agradecer o apoio e a presença de todos aqui presentes, os alunos e as alunas aqui presentes, e dizer que mais tarde, às 14h30, temos mais uma mesa. E se vocês puderem se fazer presente, não tiverem nenhum compromisso, eu gostaria de contar com a presença de todos lá. E se as professoras quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Ô, Tatiana, eu quero agradecer, eu que agradeço vocês de terem me proporcionado esse momento, a gente está aqui compartilhando nossas ciências, revendo alguns amigos virtualmente, mas estou revendo alguns, tem orientando o meu aí de TCC, então fico feliz de saber que estão aqui, né? E aí eu fico muito feliz. E aí quero só dizer para vocês que eu sou uma pessoa, por natureza, otimista, esperançosa. Então, eu reconheço que há muitos problemas ainda, mas eu sou uma pessoa sempre esperançosa, sempre olhando o que a gente já... Quando eu olho para o meu lado, a professora que eu fui, e quando eu vejo hoje, as escolas melhoraram, apesar dos problemas. Em relação à inclusão, ainda estamos bem longe mesmo. Minha pesquisa de doutorado, eu passei 1 ano dentro das escolas. Vocês não queiram saber minha alegria quando eu cheguei nas escolas, toda escola que eu chegava eram meus ex-alunos, as participantes da minha pesquisa, as colaboradoras da minha pesquisa são minhas ex-alunas. Vocês não queiram saber a alegria. Gente, todo mundo está nas escolas. Educação infantil, a grande maioria. Eu pesquisei, não foi educação infantil. Já Fundamental 1. Mas eu encontrei muita gente na educação infantil. Todo mundo. Saber que a UFP tem colocado tão bons profissionais nas escolas, fazendo a diferença. Então, eu vi muita coisa. Vi as professoras muito comprometidas, mas vi professoras angustiadas pela falta de condições. E a coisa que as professoras mais falam, gente, é a necessidade de uma formação científica, porque no nosso curso, vocês sabem, vocês têm uma disciplina de 60 horas. Vocês têm Libras, mas Libras é o ensino da língua ali, tudo. Vocês têm uma disciplina para discutir um pouco da educação especial. O que significa na formação de vocês? Né? Então, realmente a gente sai com um desafio enorme e sem uma formação. A professora Ana Valéria, ela tem um sonho muito grande, seria de um dia implantar aqui um curso de licenciatura em educação
Nós já até fizemos, vocês acreditam, já fizemos até uma proposta pedagógica desse curso. A gente tem esse sonho. E ela vive dizendo assim, Socorro, parece que nós vamos ser obrigados a entregar isso para uma instituição privada. Porque que na nossa é cada dia mais difícil para a gente criar. Mas ela tem um sonho, porque só tem 2 universidades públicas no Brasil com esse curso. A Federal de São Carlos e a Federal de Santa Maria. Então, a gente precisava mesmo desse curso, para ter uma formação mesmo específica do professor, porque 60 horas normalmente não significa nada. E o professor chega na escola e depara com essa situação, sala de aula com alunos públicos da educação especial. E ele fica muito sozinho, fica muito angustiado, o professor sofre, o professor adoece, tem muito adoecimento do professor, que é muita cobrança. Os pais também ficam angustiados, porque eles não veem muito resultado, e aí a gente fica nessa situação. Mas eu estou sempre alimentando, espero que as coisas possam melhorar um dia. A gente pequenos passos, eu acho que vai nos levar a mais longe. Acho que o fato das crianças já estarem dentro da escola já é alguma coisa, embora os estudos têm mostrado que o fato das crianças incluídas na sala de aula comum não é garantia de aprendizagem para essas crianças. E eu, na minha tese, discuto isso. A criança está lá dentro da sala de aula comum, mas ela não está participando do currículo da classe. A criança está lá no cantinho, cobrindo, pintando, ela está participando do currículo. E o direito de aprendizagem dela é participar do classe. Então, a gente precisa realmente lutar bastante. E eu espero que vocês abracem essa área e que a gente junto possa lutar. Em relação à minha aposentadoria, ela se aproxima, porque a idade está avançada. E daqui a pouco já estou fazendo besteira, dizendo besteira. Então, aí, meus filhos e meu marido dizem toda hora, olha, seus alunos não lhe aguentam mais, que aluno não gosta de professor velho, não. Fica dizendo besteira na sala. Eu digo, não, eu nunca soube que eles reclamam. Aí eles dizem, eles não vão reclamar para você, não. Eu digo, mas se reclamar nos corredores, eu nunca soube eles reclamando. Então, acho que eu não estou dizendo besteira ainda, mas a idade está avançando e aí tem um momento que a gente precisa parar realmente. Então, gente, um abraço para vocês, muito obrigada, e eu me coloco à disposição, né? Quando vocês precisarem, estou aqui à disposição. Um abraço a todos, viu? Professora, eu quero dizer que professoras como Socorro Leal e Dolores, para nós é patrimônio imaterial, não tem preço. É nosso, é nosso, é nosso, para sempre. Um beijo. Ô, generosidade, muito obrigada. Amo vocês demais. Obrigada. Muito obrigada. E agora nós encerramos e agradecemos a todos que estiveram aqui presentes. Bom dia. Um abraço a todos. E Bom vou dia, sair. obrigada, Tatiana linda. Foi bom te ver. Você é uma linda e excelente mediadora. Hebe, beijo no seu coração, te quero bem demais. Muita saudade. Oi, gente, não esqueçam da frequência, viu? Beijos. Prazer rever vocês, professoras. Muita saudade. Olha, um abraço, viu? Gente, tudo de bom para vocês. Um beijo, viu? E qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Obrigada, Lívia, pela indicação, que eu sei que foi você que me indicou, não foi? Tchau, Socorro linda. Bom dia, meu amor.